Então vamos lá, quinta aula aqui do nosso treinamento, ainda na fase de kickoff e pré-planning, nós vamos falar sobre como estruturar um setup inicial ali para o Google Drive. Tá? Então vamos iniciar por aqui. A gente estava justamente aqui numa fase do frame, que é essa fase aqui introdutória, passamos pela Growth Class, definimos a equipe, criamos o grupo, rodamos o POP de entrada do cliente, já fizemos o setup do e-kite, e agora a gente está aqui no setup do Drive, tá? Então tudo isso daqui é feito no tapa, são coisas que são mais dinâmicas e práticas de serem realizadas. E aí, dentro do setup do Drive, é onde a gente vai discorrer sobre os principais tópicos dessa aula. Primeiro, por que a gente utiliza o Google Drive? E aí é importante a gente reforçar o G Suite, que é a workspace utilizada pela V4 Company, que é ali do Google. Aquele final com o domínio da V4 no seu e-mail é em decorrência da contratação, da assinatura do G Suite ali do Google, né, da nossa workspace, que é um local que a gente consegue centralizar as informações, compartilhar documentos, é o local onde a gente também reúne outras ferramentas, além do próprio Drive em si, como a própria agenda. Dentro do Drive a gente tem ali planilhas, a gente tem documentos, a gente tem PowerPoint, tudo que a gente utiliza a nível de apresentação e de direcionamento, de registro, de documentação, está dentro do G Suite. Então fica aí a visão do motivo pelo qual a gente utiliza o Google Drive ali para fazer esse tipo de centralização. É literalmente para poder ter um arcabouço de informações ali segura, né, pelo menos ali minimamente. E aí a gente tem aqui o processo de criação desse setup lá dentro do Drive. Quem que cria esse setup? Aliás, vamos dar um passo para trás. O que é esse setup? São as pastas onde a gente vai colocar os materiais dos clientes. Eu vou falar sobre uma por uma aqui e nós vamos criar juntos. Nós vamos terminar essa aula aqui contigo criando passo a passo essas pastas lá dentro. Quem que cria? Se você for um gerente de projetos ou um cientista responsável pelo projeto, você vai criar essas pastas. Quer dizer que se eu não for nem cientista e nem gerente de projetos, eu não vou mexer com isso? Vai, pô. Se você é um copywriter, você tem que saber que pasta que está lá a parte de copy para poder subir lá os seus materiais. Se você é um designer, a mesma coisa, né? Então todo mundo tem ali a necessidade de compreender a dinâmica aqui do Drive. É necessário compreender a dinâmica aqui do Drive. Então fica até o final. E aí, como que se dá isso na prática? No final das contas aqui, Gustavo, é o gerente de projetos ou o cientista que sobe? Aí vem a nossa definição. Hoje, no modelo de squads que já atua com o gerente de projetos, o responsável por criar é o gerente de projetos. Porém, a gente tem ainda squads que não atuam ainda com o gerente de projeto. Nesse caso, quem cria é o cientista. Tá? Muito em breve a gente vai ter aí todos os nossos squads com gerente de projeto, enfim, já num formato ideal. Enquanto isso não acontece, a gente conta com vocês para interpretar isso daqui da melhor forma e a gente conseguir, enfim, fazer o processo rodar, isso que é o importante, tá? E aí vamos para o POP, né, o processo operacional padrão de construção desse setup do Drive. Vamos lá, vamos montar aqui com vocês. Se você estiver aqui dentro do nosso framework, eu espero que você esteja sempre com ele aberto aí, você vai ver que nós chegamos aqui, ó, nessa etapa de setup do Drive. Se você subir aqui em cima, você vai clicar aqui e vai abrir exatamente este documento aqui, o processo operacional padrão de organização do Drive do cliente, como que a gente vai montar esse setup. Primeira coisa aqui, você precisa acessar o Drive logado, isso é importante, com o seu e-mail da V4 Company. Se você acessar o Drive com o seu Gmail pessoal, você vai criar toda essa estrutura lá dentro e vai dar ruim. Então, primeira coisa, se certifique de estar acessando o Drive através do seu e-mail da V4. Isso é muito importante, porque vai lá para o nosso G Suite, vai lá para a nossa Workspace. Tá? Então, primeiro grande passo aqui. Segundo ponto, a gente vai entrar na prática na criação dessas pastas. Eu já tenho aqui esse documento ele vai servir para nortear essas ações. Você basicamente vai vir aqui, clicar em novo, clicar aqui em pasta você vai renomear e vai dar o nome do seu cliente. Dentro da pasta do seu cliente, você vai criar essas subpastas aqui. Tá? Vamos fazer isso aqui na prática, passo a passo. É simples, eu sei que é fácil demais, mas vale a pena. Nós já estamos aqui no treinamento, então por que não? Então vamos lá, pessoal. Na prática aqui eu vou abrir o meu Drive, certo? Ele já está inclusive aberto aqui. Eu vou criar dentro da minha Workspace aqui a minha pasta, a pasta do meu cliente, tá? Eu, Gustavo, tenho aqui uma central de projetos. Essa central de projetos é onde estão todos os clientes que eu já toquei até hoje na V4 Company. Eu toquei mais clientes do que isso aqui. Isso aqui são os mais recentes, mas dentro dessa pasta onde eu reúno todos os meus projetos é onde eu vou de fato criar a minha.
Gustavo, eu tenho que criar uma central de projetos? Muito provavelmente ela já existe. O seu B2C, se eu colocar aqui, B2C, se você está na squad do B2C, você vai ter aqui todos os clientes que estão dentro dessa squad alpha, ou da beta, ou da gama, e assim por diante. Então você não vai criar aleatoriamente essa pasta do cliente, você vai dentro da sua pasta de clientes e vai criar lá dentro, tá? Vamos pegar aqui como exemplo o B2C beta, aliás, alpha. Vamos começar aqui por ele, como se fosse de fato aqui a criação de um cliente lá dentro. Seguido o meu POP, o que ele está me dizendo? Eu vou aqui em novo, certo? Então vou lá, em novo, vou criar uma pasta. E aí vou dar aqui o nome do meu cliente. Eu vou colocar esse nome do cliente aqui, vamos ver o que tem aqui ao alcance da minha visão. Tem aqui uma Vitória Régia, uma planta que está aqui do meu lado. O cliente é a Vitória Régia, certo? Vitória Régia, que inclusive foi a gravadora do Tim Maia. Vitória Régia Produções, vamos colocar aqui, Vitória Régia Produções é o nosso cliente. Vamos criar aqui a nossa pasta. Criou a nossa pasta, Vitória Régia Produções, eu vou entrar lá dentro e aí eu vou consultar o POP. Beleza, criei a pasta do cliente. O que vem depois? Pô, beleza, eu vou ter aqui 4 macropastas. A pasta de onboarding, relatórios, design e copywriting. Ok, eu vou começar aqui pela pasta de onboarding. Vamos lá então. Então eu vou aqui dentro da pasta do cliente, Vitória Régia Produções, eu vou criar novo, pasta 1, onboarding. Minha primeira pasta aqui dentro. Show de bola. Vou criar primeiro todas as macropastas e depois eu venho criando as subpastas que estão lá internamente. Criei a macropasta aqui, vamos lá, qual que é a próxima? Relatórios, beleza, vamos lá. Então tá lá, segunda pasta vai ser a pasta de relatórios. Show. Qual que é a outra pasta? A terceira. A gente vai ter aqui agora a pasta de design, muito importante essa pasta de design. É onde a gente vai concentrar todas as nossas artes e afins. Design. Show de bola. E a última pasta é a pasta aqui de copywriting. Show, ok. Então eu tenho aqui a minha pasta de copywriting fechando. Gustavo, eu não vou ter nenhuma outra pasta além dessas? Depende. Macropastas você vai criar à medida que for necessário. Se você tem a necessidade de criar uma macropasta depois, por uma questão específica de determinado cliente, você vai criar. Não tem impedimento com relação a isso. Agora, o grande lance é, o básico você tem que garantir, a estrutura básica. Isso aqui já teve várias formas. Para chegar nessa estrutura aqui, a gente já passou por várias. Essa aqui é a que mais se aproxima de um ambiente organizado, pelo menos por enquanto. Pode ser que a gente organize mais daqui para frente. Deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Mas vamos seguindo por aqui. No onboarding, eu vou ter 1, 2, 3, 4 subpastas. Então vamos lá, vamos criar as subpastas do onboarding. Eu vou entrar aqui em onboarding e vou criar a subpasta número 1. Subpasta número 1, 1.1. Qual que é o nome dela? É a subpasta de acessos e senhas. Então, acessos e senhas. Vou deixar essa subpasta aqui, que é onde eu vou colocar ali todos os meus acessos, todas as senhas, a minha planilha de acessos do cliente, isso é extremamente importante. E eu vou ter uma segunda subpasta, qual que é? O QNP/Kickoff. Então, quer dizer, todos os meus documentos relacionados à parte do Kickoff, né, eu vou fazer dentro dessa pasta, 1.2 QNP/Kickoff. Então todos os documentos que eu preciso para o Kickoff vão estar aqui dentro. Quando eu falo de documentos para o Kickoff, é tudo aquilo que a gente vem falando aqui, que eu vou citar também nas próximas aulas e que eu já citei nas anteriores. Estou falando aqui da análise de mercado e dentre outras coisas aqui que vão estar o nosso próprio QNP, enfim. Então fica aqui a visão de como que seria essa pasta 1.2. Qual que é a outra pasta que eu vou ter aqui? A pasta de Growth Storm, né? Uma pasta que também está aqui na etapa de onboarding, certo? Então vamos lá, pasta de Growth Storm, novo, pasta, vou criar aqui 1.3 Growth Storm. Dentro dessa pasta de Growth Storm eu vou ter lá meus pré-requisitos e, enfim, toda a documentação do processo de ideias, de brainstorms, de growth storms, de trocas de informação que envolvem esse processo. Porque minha última pasta vai ser justamente a pasta do planejamento, tá? Planejamento mais playbook, que é a pasta onde vai se concentrar de fato ali um dos meus pontos mais importantes aqui, planejamento mais playbook, que é a pasta que vai reunir toda a minha análise ali que eu preciso fazer, toda a construção e documentos e materiais, enfim, que eu vou precisar para construir o meu planejamento. Pronto, dentro de cada uma dessas pastas aqui, eu vou justamente colocar aquilo que está endereçado no título de cada uma delas.
vamos lá para a segunda então. Então, matei a minha pasta de onboarding, ó, que bonito. Já está tudo certinho lá. Vamos para a segunda pasta, pasta de relatórios. O que tem na minha pasta de relatórios? A pasta de planilha semestral, a pasta de ropre quinzenal, a pasta de ropre mensal, a pasta de ropre do quarter. Todos esses ropres aqui, você vai identificar lá na fase de implementação. Tem uma aula específica sobre cada um deles. Lá na aula de relatório, de implementação, de planilha semestral, vai ter também ali uma específica. O que você tem que saber neste momento? Só que você tem que criar uma pasta para cada um deles. Então eu vou parar por aqui, acho que ficou claro. Você vai fazer a mesma coisa aqui com o design, a mesma coisa com o copy. Vai criando as subpastas dentro das pastas que são macro criadas aqui. E aí, conforme você vai criando essas subpastas, você já meio que vai deixar a casa arrumada. Depois, o designer ele vai subir todos os seus trabalhos, todas as suas peças aonde? Aqui, ó. Design 3.3, criativo, subpasta ano, subpasta mês, subpasta task. Na verdade, a task nem é uma subpasta, é a própria task em si que ele organizou, que ele fez. Copyright é a mesma coisa. Pasta copyright, subpasta copies, ano, mês e a task em si. Então isso é uma forma da gente se organizar, da gente manter de fato ali todo um arcabouço de informações bem direcionado na hora que a gente precisar. Beleza? Lembrando que nós estamos aqui na etapa de setup do Drive e bora para as próximas etapas. Tamo junto!